mar de neurônios, informações infinitas. Como aprender tudo isso? Como me conectar? Como linkar um assunto ao outro? Ponte neuronal. Ponte neural? Células, conexões, ligações, aprendizado, entendimento, escolhas, muita informação. O que fazer? Como? Muito bem! Jovens, solução, conecte a Química Digital, o canal que toca o seu coração. Sucesso! Muito bem, essa apresentação aqui é uma apresentação extremamente especial para aqueles jovens que estão repletos de informação, que estão aí um pouco perdidos, que estão um pouco atrapalhados com as escolhas, com a sua organização. Eu quero que vocês estejam muito atentos a esta imagem. Entendam as conexões, se imaginem dentro do seu próprio sistema nervoso, o seu consciente, o seu inconsciente, todos os seus registros, tudo que você ouve, que você vê, que você aprende, que você sente no seu dia a dia. Tudo isso, de uma forma ou de outra, pode se conectar, pode se juntar. Basta você trabalhar para isto. Basta você se organizar, estudar e se preparar de uma forma que permita essas conexões. Muito bem, jovens, vamos lá. Falaremos aqui então as funções orgânicas. Como esse assunto é um assunto um pouco extenso, ele exige uma conexão, ele exige um envolvimento, né? Então nós vamos estar dividindo em duas partes, funções orgânicas 1, funções orgânicas 2. Então eu chamo muito a atenção de vocês para o seguinte: se vocês querem essa conexão, se vocês querem realmente aprender as matérias, se vocês querem facilitar as suas escolhas, antes de mais nada, preparem o seu ambiente, tentem arrumar um canto aí, uma mesa para você, ou um lugar dentro das suas condições, acerte um ponto em que você possa sentar, abrir o seu caderno, fazer as suas anotações, pausar o vídeo, voltar, registrar dúvidas. Melhore, amplifique os canais sensoriais que recebem esses registros, para que a mente de vocês interprete isso como algo que deve ser fortalecido. As pontes neuronais se formam, e quando vocês dormem, aquilo que está registrado no consciente vai de alguma forma se entender e se juntar e se encaixar no que ficou registrado no inconsciente. E quando você acorda, você sabe mais, você se lembra mais, você entende mais. Muito bem, então vamos começar a aula de hoje falando um pouquinho das funções orgânicas. Eu vou estar procurando falar o básico de cada função, as regras que às vezes vocês podem considerar um pouco mais chatas, e dependendo da forma como se estuda, sim, elas ficam chatas, mas eu aconselho que vocês façam um mapa mental de tudo isso que vocês vão ver hoje, dessas funções, que vocês busquem, pesquisem vocês. Eu até poderia apresentar aqui, mas é a busca de vocês que vai expandir o sensorial de vocês e melhorar os registros, as aplicações, onde que vocês encontram compostos com essas funções, registrem e depois descansem à noite, durmam e deixem a mente de vocês se reorganizar. Garanto para vocês que a cada dia vocês vão aprender mais e com mais facilidade. Acreditem, façam o teste. Muito bem, vamos falar aqui agora um pouquinho dos hidrocarbonetos primeiro. Vamos lembrar? São funções que têm apenas átomos
de carbono e hidrogênio na sua composição. Apenas carbono e hidrogênio. Hidro de hidrogênio, carboneto de carbono. Essas funções, elas servem como a base de toda a nossa nomenclatura. Toda a nossa nomenclatura. Então, nós temos a nomenclatura da química orgânica basicamente sendo dividida em 3 partes. Primeira parte é o prefixo, segunda parte o infixo e terceira parte o sufixo. Muito bem, o que o prefixo traz para a gente? O prefixo de um nome ele vai trazer quantos carbonos a molécula tem. Met, et, prop, but, não é verdade? Muito bem. E o infixo? O infixo, opa, deixa eu voltar aqui que ele está fugindo. O infixo vai trazer o tipo de ligação que existe entre os carbonos. A ligação pode ser simples, o infixo é an. A ligação pode ser dupla, o infixo é en. A ligação pode ser tripla, o infixo é in. Ótimo. E, finalmente, o sufixo. O sufixo vai dizer qual é a função orgânica deste composto. No caso dos hidrocarbonetos, o sufixo é sempre o. Muito bem. Se nós pegarmos, por exemplo, este exemplo aqui, ó, uma molécula, vou diminuir um pouquinho aqui, com 1, 2, 3, 4 carbonos e uma ligação dupla no carbono 2. Nós chamaremos isso aqui de but2eno. Neste momento, o nosso foco principal vai ser a identificação das funções. Numa outra oportunidade, eu poderia falar especificamente, retomar um pouquinho algumas regras de nomenclatura com vocês. Muito bem, muito bem. O hidrocarboneto, então, serve como a base de toda essa conexão. Observem a imagem, observem, mergulhem nessa imagem e vejam como as coisas podem fluir, dependendo como você estudar. Aí nós vamos falar, na verdade, das funções hidroxiladas. O grupo hidroxila ele é representado pelo OH, é um oxigênio ligado ao hidrogênio. O sufixo dessa função é sempre o ol. E nós vamos ter aqui 3 possibilidades. Os álcoois, como vocês podem ver aqui. A hidroxila vai estar ligada a um carbono saturado, aquele carbono que só faz ligações simples com outros carbonos. Eu posso ter um fenol. Aí nós vamos ter a hidroxila ligada diretamente ao anel benzênico, dessa maneira. Ou nós podemos ter também um enol, uma função não muito conhecida, não muito comum, mas que também é possível, que apresenta a hidroxila ligada num carbono insaturado, um carbono que faz dupla ligação. Então aqui nós temos 3 tipos de funções hidroxiladas. Todas terminam com o sufixo ol. Ótimo. Vamos voltar um pouquinho mais. Álcoois. Ok. Agora, existe um outro grupo orgânico chamado de grupo carbonila. O grupo carbonila é um grupo representado pelo C, fazendo dupla ligação com o oxigênio. Acontece que essa dupla ligação com o oxigênio, ela pode acontecer de 2 maneiras diferentes. Ela pode acontecer na ponta da cadeia, em um carbono primário. Está aqui. Aí eu teria o sufixo al, a função aldeído. Ou ela pode acontecer em um carbono secundário. Aí nós teríamos aqui o sufixo ona, sempre precedido pelo número da sua posição. Aqui, por exemplo, nós temos uma molécula com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, seria uma pentan 2-ona. Cetonas. Cetonas apresentam, então, o grupo carbonila no carbono secundário, enquanto os aldeídos apresentam o mesmo grupo carbonila num carbono primário. Muito bem. Continuando aqui, nós vamos passar para o grupo carboxila.
O grupo carboxila, ele tem esta característica. O C, o carbono, fazendo uma dupla ligação com o oxigênio, e o mesmo carbono também fazendo uma ligação com o grupo hidroxila. Esse grupo hidroxila gera, a presença desse grupo hidroxila, desse grupo carboxila, me desculpem, gera a função chamada ácidos carboxílicos. C-O-O-H. Regra da nomenclatura dos ácidos carboxílicos. Sempre a palavra ácido, o nome da cadeia carbônica, incluindo este carbono que faz a dupla, fechando com o sufixo óxido, ou oico. Por exemplo, ácido etanoico. Et, de 2 carbonos, an, porque entre eles tem uma ligação simples, e oico, porque é um ácido carboxílico. Tudo bem até aqui? Espero que sim. Procure fazer um mapa mental do que você está aprendendo. Abra uma folha, escreva de forma solta, pesquise. Agora, vamos lá. Um exemplo de cada função. Um exemplo prático do dia a dia. De onde aparecem essas funções? Será que é possível pegar o nome dele, a fórmula? Será que é muito complexa? Tente. Expanda o seu campo sensorial. Faça com que os seus neurônios se conectem. Faça com que as redes se fortaleçam e esteja cada dia com um raciocínio mais rápido, mais duradouro. Entendam que neste momento de escolhas, um momento difícil, na verdade a escolha, a maior escolha de vocês é: eu quero fortalecer o meu aprendizado ou não? Sim, eu tenho certeza que vocês querem. Então vamos junto. Química Digital jamais te abandona. Se cuidem. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.